Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E nós temos Bolsonaro. O portal Metrópolis fez uma longa reportagem sobre a rotina de Bolsonaro nos Estados Unidos, e essa rotina inclui uma cena que ele provavelmente não pensou que viria a público. Aqui você vê imagens da casa em que ele reside em Orlando, nos Estados Unidos, e na verdade nessa rotina que ele tem diária de dar showzinho para fascistas situados nos Estados Unidos, pensando que estava falando em off, pensando que ninguém ouvia, ele simplesmente confessa que governou para empresários, que a prioridade dele eram os empresários em detrimento da população em geral. E na verdade ele só confirmou aquilo que todos sabiam, que todos sempre souberam, que o governo Bolsonaro foi um governo que criou tanta pobreza e tanta miséria simplesmente porque as prioridades dele eram atender a banqueiros, ao mercado financeiro, que o apoiou do começo ao fim do seu governo, e aos empresários que tanto resistiram a Lula e que ganharam presentões, como, por exemplo, o escravagismo no Rio Grande do Sul. Esse escravagismo que nós vimos no Rio Grande do Sul recentemente, ele se deve ao fato de que o primeiro ato de Bolsonaro em 2019, agora como presidente, foi extinguir o Ministério do Trabalho e, portanto, a fiscalização do trabalho escravo. E a partir desse tipo de ação, Bolsonaro acabou com leis e direitos trabalhistas e deu aos empresários e banqueiros tudo o que eles queriam. Durante 17 dias, o portal Metrópolis acompanhou de perto a rotina de Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos. A temporada do político brasileiro em terras estrangeiras tem direito a sessões de autógrafos, passeios no mercado, confusão no condomínio e uma grave indigestão que o levou ao hospital. Nessa matéria especial, a reportagem revela hábitos, declarações racistas e mostra a reação do ex-mandatário diante de episódios históricos para o Brasil. A matéria é muito longa, mas você pode ver em uma casa em que ele está hospedado lá nos Estados Unidos há meses e que pertence a um jogador, a um lutador de MMA, José Aldo. Vejam o luxo, vejam como ele vive às suas custas, não é? Nesse local aqui, o padrão da casa. Aí você vai dizer, mas essa casa, ela é uma propriedade privada. Mas quem é que empenha uma propriedade dessa durante meses a um ex-presidente da República? Por que razão? O que é que essa pessoa ganhou em troca? Não é? Mas, na verdade, aqui você vê uma das muitas cenas de tietagem do Bolsonaro por meia dúzia de fascistas. São grupelhos que vão lá pedir autógrafo, bajular o Bolsonaro. Grupelhos, não tem nada a ver com o povo brasileiro isso aí, é gente que já vive lá, inclusive. Aqui as cenas de fanatismo religioso, cenas patéticas de fanatismo religioso, que foi uma das armas de Bolsonaro, não é, para chegar onde ele chegou. E aqui você vê que triste cena, não é, do uso da religião para apoiar alguém que permite trabalho escravo, que dá condições a escravagistas de humilharem e explorarem pessoas pobres nordestinas. E essas cenas se repetem de uma forma patética, não é?
Mas na verdade o que importa é esta declaração. No cercadinho norte-americano, em Orlando, além de empresários, há pastores, manifestantes que participam dos acampamentos erguidos em frente aos quartéis do Exército em Belo Horizonte e em Brasília. Ao longo do dia, surgem apoiadores provenientes das mais diversas origens, de norte a sul do Brasil. Os assuntos na fila de espera, porém, costumam ser os mesmos: possíveis fraudes nas eleições, desconfiança com relação às urnas, medidas rigorosas tomadas pelo STF. A discussão só cessa quando os seguranças se levantam e abrem a porta do imóvel. Bolsonaro sai acenando e começa o primeiro atendimento do dia. E em uma das manhãs, após se certificar que ninguém estava gravando, desabafou afirmando que suas pautas eram direcionadas aos empresários. Diz ele: quem mora fora tem uma visão melhor do que acontece no Brasil. Ser patrão é um sofrimento. Agora o STJ aprovou que demissão é só justa causa mesmo. Você não vai contratar mais ninguém. Botaram a questão da injúria racial como se racismo fosse. O que o povão sabe sobre o que é injúria? Imagine ser patrão em uma situação dessas. Veja bem, ele não quer que você xingar alguém pela sua etnia, não é? Como essa gente que chama de macaco, essas coisas. Ele não quer que isso seja racismo. E diz que patrão sofre dentro dos seus jatinhos, dentro das suas mansões, não é? Imagine o que é ser patrão sem poder praticar injúria racial. Isso é Bolsonaro. Bom, e as joias de 16,5 milhões e a simplicidade e o abuso de poder de Bolsonaro foram barrados por heróis da Receita Federal que peitaram os capangas de Bolsonaro que tentaram recuperar as joias. Esse é o teor da coluna da jornalista Eliane Cantanhede no jornal O Estado de São Paulo. E ela traça a história dos funcionários da Receita Federal que, na verdade, eles foram de uma coragem a toda prova. Em um certo ponto ela diz: já imaginaram o fiscal se deparando com aquele colar? E o relógio, o anel, os brincos, ele aprende. O ministro dá uma carteirada, é do presidente da República. E ele: ok, mas todo mundo é igual perante a lei. Tem que pagar imposto. Sim, teria de pagar uma bagatela de 12,5 milhões se o tesouro fosse mesmo de Bolsonaro. Mas se as joias eram de alguém, eram da União, dos cidadãos, como determina a lei. Nada deu certo nas tentativas de Bolsonaro recuperar o que não era seu. Então, o Brasil tem que agradecer a esses funcionários da Receita, que inclusive estão tendo seus nomes mantidos em sigilo para não virarem alvo de bolsonaristas, o que pode inclusive colocar a vida deles em risco, porque a gente sabe que o bolsonarismo mata. E o governo quer apuração sobre joias irregulares, e o Unafisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais, simplesmente garante que as joias eram da Michele Bolsonaro. O ex-presidente se esquiva, diz que nada pediu, mas o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Unafisco, Mauro Silva, sobre os fatos relacionados ao transporte ilegal de joias, diz que o caso não deixa dúvida de que se tratava de um presente pessoal destinado a Michele Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro. E condomínio de luxo lá em São Sebastião é acusado de dano ambiental em Praia da Tragédia. Veja só, com um nome alusivo à proteção ambiental, o condomínio de luxo Reserva da Mata é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de desmatar, prejudicar rios e drenagens de Barra do Saí, em São Sebastião, no litoral paulista. Empresas com causas de 158 bilhões de reais, são 30 empresas, patrocinam eventos para magistrados. Os encontros incluem hospedagem, shows, visita a cassino, desconto em lancha. O jornal Estado de São Paulo levantou 30 processos que têm patrocinadores como
partes ou interessados nos julgamentos. E restaurantes vão à justiça para negar água da torneira para clientes. Minha amiga, meu amigo, você vê aí a fachada de um desses restaurantes de luxo, inclusive, mas são todos os restaurantes, não querem dar água da torneira para o cliente de graça, querem cobrar. E Carlos Bolsonaro critica a nova direita e diz que ela é papel higiênico da esquerda. O que ele critica é o seguinte, que a nova direita quer distância do Bolsonaro, porque ele queima o filme. E o STF não está na Suíça, mas num país miscigenado, diz o Frei Davi Santos, da ONG Educafro, a ONG que promove a igualdade racial, e quer um jurista negro na vaga que vai abrir com a saída de Lewandowski do STF. E mais justo do que isso é impossível, porque, por incrível que pareça, a Suprema Corte e outros tribunais superiores do Poder Judiciário de um país onde a maioria da população é negra só tem brancos. E a fiscalização do trabalho escravo será reestruturada, diz o Ministério, e na verdade o Ministério do Trabalho, extinto pelo Bolsonaro logo que ele assumiu, volta a fiscalizar o trabalho escravo no país. E a onda de trabalho escravo nesse país se deve ao fato de que o Bolsonaro acabou com a fiscalização do trabalho escravo no país. E o Bolsa Família vai ser o tema de estreia da live do Lula, que estreia no dia 20 deste mês. Vai seguir o modelo do Bolsonaro, porque ele implantou uma coisa que agora fica difícil. Se o presidente não ficar mandando lives e falas e opiniões o tempo inteiro para os meios de comunicação, ele perde o contato, mas acontece que isso não deveria ser assim, né? O presidente não é um artista, um influencer, ele tem que trabalhar. Mas, enfim, é outra herança do bolsonarismo. E os agrotrogloditas do Sul condenam os programas sociais. Sabem por quê? Os escravagistas do Sul dizem que programas sociais diminuem a mão de obra escrava que eles podem contratar por bagatelas, por um prato de comida. Então o sujeito ganhando Bolsa Família, ele não trabalha a troco de nada, a troco de uma migalha. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.